Você vai colocar no evento lá? Já coloquei no evento. Já estamos aqui fazendo registro, né, de mais um encontro local da Estação Experimental da E2GLAT, dessa vez ligado à metatrilha, né, de mapeamento e exploração da complexidade, né, ou complexidade, complex age, né? E a gente tem muito o que conversar aqui, assim, a gente tem muito o que conversar no sentido da exploração em si, né? Da exploração em si, ipsis literis, ou seja, do mapeamento do que cada um está fazendo, a partir da sua perspectiva, do que ele entende como complexidade, especialmente ligado, né, à dinâmica da animação em rede da E2GLAT, da Estação Experimental, mas também, né, fazer reflexões profundas, né, tentar fazer algumas reflexões mais aprofundadas, né, sobre os sabores, né, sobre as sensações, né, as eurecas, os insights, né, que vão caindo, que vão surgindo pelo caminho, né, dessa exploração. Como todo mundo sabe, ou boa parte das pessoas, né, que estão ligadas de uma forma ou de outra à animação em rede, né, da E2GLAT, da Estação Experimental, né, Weaving, todas as explorações são singulares, né? A Vânia está chegando aqui com a gente. Tudo bem? Oi, Vânia. Todas as explorações são singulares, né? Tem a sua própria singularidade. Como não se trata aqui, né, de fazer nenhuma dinâmica de grupo, né, de empresa, de organização, não existe uma pauta, né? Então não existe um objetivo, uma pauta, um lugar para se chegar. Então a gente está sempre falando de alguma coisa que tem uma espacialidade que não é linear, né? É uma espacialidade de múltiplas dimensões, né? Multidimensional. E aí, cara, é muito doido, porque dependendo de quem for chegar nesse encontro hoje aqui, o fluxo, né, desse encontro, das conversas, pode ir para todos os lugares, né? Então a gente pode estar acessando, a gente pode estar conversando de qualquer coisa, na realidade, né? Então, isso que eu sempre achei isso sensacional, vou continuar achando, né? Acho isso maravilhoso, né? E ao mesmo tempo, né, que tem esse aspecto, digamos assim, né, completamente imprevisível, né, na medida que não tem nada amarrado, não é uma programação, né, aqui no nosso encontro, existem coisas bastante objetivas para a gente falar, né? Existem as experiências mão na massa, né? Por exemplo, que todo mundo, não todo mundo, mas as pessoas que estão interessadas, né, vem fazendo com relação à plataforma do Kumu, né, para mapear, digamos assim, a partir da sua perspectiva, o que essa pessoa entende como complexidade, né? Mais uma vez, e como isso se relaciona no dia a dia das trilhas e das criptotrilhas de livre aprendizagem na dinâmica da estação, né? Animação em rede da estação. Então, é isso, galera. Eu acho que essa é uma introduçãozinha bastante interessante, razoável. O Felipe está aqui com a gente, ele tem muita coisa para compartilhar. Tem muita coisa. A gente só no aquecimento aqui, a gente já começou um zilhão de coisas, por ele tá registrando, inclusive, mas beleza, já foi, passou, né? Para quem não sabe, ele obviamente vai falar de como é que surgiu esse desejo, essa vontade. Ele fez uma jornada, caiu na estrada aí, passou por vários experimentos, teve várias explorações, ainda todo um relacionamento extraordinário, maravilhoso, interessante, rico, amoroso, bacana. Sentiu vontade de fazer compartilhar mais uma camada da cebola dele, né? Nós temos uma cebola que a gente compartilha as camadas, né? E ele vai comentar um pouquinho de como é que foi essa brincadeira, como é que começou, né? Então, Felipe, vamos nessa, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa, certamente a Vânia tem, e quem chegar aí também vai ter. Eu estou muito tempo sem estar aqui também.
Queria ouvir depois a Vânia também. Enfim, tem muita coisa, né? Mas eu vou começar a falar do... Eu vou botar o mapa que eu fiz, o mapa dos fluxos. Esse mapa eu fiz aqui, né? São os fluxos que suportaram a minha vida no mês de julho, agosto e setembro. E é bem, assim, é bem legal falar de que, tipo, esses mapas, pelo menos para mim, né, na minha perspectiva, eles são infinitos, assim, né? Tem infinitas formas, dá para fazer de infinitas configurações. E as formas que eu escolho fazer, elas são bem intuitivas, ou seja, eu não pré-penso o formato, ele vem surgindo, né? Então, é muito no momento, assim, vem surgindo o pré-formato no momento, as coisas vão se desenhando e eu vou, da melhor maneira possível, colocando isso nessa folha em branco, que é o Kumo, né? Que permite inúmeras configurações e inúmeras formas de expor as coisas que às vezes faz sentido expor, né? A complexidade. Então, falando um pouco assim do mapa, né? Para ser bem sucinto assim nessa explicação, esse mapa eu fiz a base dele, ele tá esse círculo aqui de necessidades, né? Que foram necessidades que eu mapeei, que essas necessidades eu fui colocando aqui as que estavam bem fortes para mim, assim, que eu olhei depois do mapa e falei, bom, é isso, sabe? É isso que eu precisei esses meses, foi disso que eu precisei de atenção, foi isso que eu olhei, né? Pode ter outras necessidades aqui que eu não olhei tanto, a questão de, por exemplo, a necessidade que não está exatamente aqui, segurança, por exemplo, né? Coisa que passou, assim, sem olhar muito, não foi um campo de exploração, né? Então, por exemplo, não aparece aqui segurança. Poderia aparecer em outro momento, né? Enfim, mas só para dizer mais ou menos que... Coloca mais próximo para a gente poder enxergar, que está muito pequenininho. Vou fazendo uma passagem aqui nas necessidades que eu coloquei. Então, tem amor, tem celebração. Agora, com relação à necessidade, é interessante, porque a necessidade existe um tipo de necessidade que está ligado à mobilidade e uma necessidade que está ligado ao sedentário, né? Tipo assim, quando você está inercial, vamos dizer, você está em algum lugar mais fixo, né? Então, são dois tipos de necessidades que podem até parecer que são iguais, mas são bem diferentes. Eu não sei se você chegou a fazer esse tipo de reflexão quando você foi mapear isso. Eu não cheguei a fazer exatamente esse tipo de reflexão, né? Mas o que você coloca é que tipo, a mobilidade é diferente em determinada situação de vida, é isso? Porque assim, a mobilidade, ela assim, para ser mobilidade na prática, né, dia a dia nosso, ela precisa ter é que nem assim um carro andando, entendeu? Que um automóvel andando. Você tem sempre um consumo de combustível acontecendo, não tem? Então a mobilidade, você tem que estar sempre alimentando de alguma forma aquilo que você considera básico como necessidade, entendeu? Por que eu falo isso? Porque a gente tende a ter o mesmo comportamento, a gente acha que a gente pode manter ou ter o mesmo comportamento que a gente tem em casa, vamos dizer assim, né? Em casa, na casa dos pais, enfim, onde você estiver, quando você está móvel, quando você está viajando. E, no entanto, as circunstâncias de organismo, de tudo, né? Essas circunstâncias de organismo, de horizonte, de frequência de energia mudam completamente. Então, as suas necessidades são completamente diferentes. Gostaria até de usar a figura de uma imagem, assim, que eu gosto de trilhas, e uma vez numa trilha assim, mais longa que a gente foi fazer, foi a travessia Petrópolis-Teresópolis, quando nós fomos fazer, a gente previu o que a gente ia levar de equipamentos em termos de roupa, mochila, comida, camping. A gente foi com uma proposta de estar andando esses 3 dias. E, assim, quem mais... quando a gente foi fazer a mochila, né,
a gente teve que pensar no mínimo de roupas que a gente levaria, porque isso significaria o peso que a gente já está transportando, e até mesmo comida. Então, assim, quando você está mais em trânsito, seja numa trilha, né, aí dentro de subindo uma montanha, ou até mesmo numa área mais urbana, normalmente para se adequar melhor, digamos assim, você acaba baixando aquelas necessidades que você tem, você coloca no nível assim, mais do mínimo mesmo, né? Uma coisa mais, o que eu preciso de fato, né? Que aí fica mais fácil de você tá em trânsito, né? É uma forma de pensar. Mas lá, eu só fiz nesse. E tem essa coisa, por exemplo, aqui nesses meses, né? Foram meses de movimento, então não tinha muito essa necessidade ficou muito, muito menor de segurança e de estabilidade, né? Por isso que nem aparece aqui, nem segurança nem estabilidade, porque isso aqui eram meses de movimento. Então, por exemplo, agora nesse próximo mês, quem sabe setembro, outubro, agora sim eu estou precisando um pouco mais de estabilidade, de segurança, de refazer um pouco as finanças, esse tipo de coisa. Então aqui ficou muito isso, ó, mobilidade, ó, tipo, muita coisa revertendo para a mobilidade, porque foi realmente os meses que eu quis tá em movimento, né? Então precisava de muita mobilidade. E aqui dá para ver bastante isso, né? Não estou fazendo essa reflexão agora também, mas é como que fica mais claro, né, de perceber isso. Agora, outra coisa que eu estou aqui olhando para o mapinha e estou fazendo reflexão agora, estamos aqui, né, juntos fazendo essa reflexão aqui. É o seguinte, querido. Interessante que você botou a palavrinha necessidades aí, mas faltou, eu posso estar enganado, você não botou a palavrinha desejo, porque o que impulsiona a gente são os desejos, né? Tá mais nesse campo aqui Ele chamou de uma outra forma, né? Que eu coloquei também como o próprio desejo como uma necessidade, né? De tipo, as explorações, o propósito e a criação conjunta. Que para mim está nesse campo da ambição, de ambicionar as coisas, o aprendizado, o conhecimento, as explorações, as experiências, né? Então, para mim, é esse o campo. Né? Esse campo, inclusive, eu senti uma hora que e foi um dos assuntos que eu tive com a Carol, né? Que eu falei, Carol, eu tô precisando de viver a vida adulta, né? Agora, o que eu estou precisando é de viver a vida adulta, que é porque era nessa época que eu fiquei doente, né? Fiquei 3 dias doente, parado, sem fazer nada. E além dessa condição de parado, sem fazer nada, já vi uns dias em que tudo que rodava em mim, eu estava desconectado da internet, perdi o celular, né? Nesse meio termo. Então, não tinha os contatos de amigos, daqui da estação. Estou sem grupo nenhum no celular até agora, né? Estou entrando agora nos grupos de novo. Então, eu fiquei sem nenhum lugar que me tirasse do lugar, sabe? Aquele lugar que você não sai do lugar. Então, eu fiquei naquela vida pacata, aquela vida onde eu não conseguia visualizar essas coisas Foi durante qual foi o tempo lógico dessa experiência? Ficou bem forte nos dias que eu fiquei doente, mas eu fiquei longe disso. Tô até agora com celular provisório, né? Que não tem microfone e tal, mas eu fiquei uns 15, uns 14 dias que eu fiquei sem grupo, sem interagir no celular. Você estava onde? E esses 14 dias foi a Paraíso, né? 2 dias só em São Paulo. Na véspera de viajar, eu perdi o celular. De Alto Paraíso para São Paulo para Alto Paraíso. Foi bem na véspera. E os dias todos em Alto Paraíso eu fiquei desconectado, né? E teve um dia que eu entrei, né? No dia que eu estava doente, eu entrei na interação do Zoom. Foi muito, muito para atender isso, né? Muito para estar mais conectado, para ver o que a galera está fazendo. Tipo assim, e aquelas coisas que eu estava fazendo, a D2C, todas essas explorações que mega minuto nesse sentido de criar coisas novas, sabe,
estar bolando coisa, de estar mexendo, sabe? De estar fuçando. Tudo isso são coisas que me movem muito. E, tipo, eu tava sem isso. Aí eu entrei, né? Uma das coisas que eu fiz foi entrar no Zoom, né? Mesmo assim, não consegui direito. Então, aí, quando chegou no nível que eu falei, pô, cara, pra mim tá faltando isso, sabe? Tá faltando. Eu percebi essa falta. Eu falei, pô, isso é importante para mim também, né? Tá nutrindo esse campo. Me ganhou eu meio que ganhei um novo significado para isso, porque é meio que olhar e você significar aquilo como importante mesmo, assim. Então, às vezes eu olhava para isso e falava, mas isso é meio luxo, né? Ficar fazendo essas coisas de adoecer, isso é uma coisa meio de luxo, é uma coisa meio de luxúria, né? Só que, só que eu percebi que não é para mim, né? Isso, assim, não é isso. Tem o lance da exploração, do prazer, do desejo em explorar, sabe? De ter liberdade, autonomia, né? Tem muito a ver com isso, de estar criando, né? Criação. Então, essa coisa da criação conjunta também, né? Ah, para que você está inventando essa coisa de ônibus, não sei o quê? Tipo, porque eu gosto, porque me nutre, né? Para mim não é a mesma coisa de pegar uma coisa feita, sabe? Não tem graça nenhuma se você me der um ônibus pronto para eu andar. Não vai ter que, para mim não serve, não é isso que eu quero. Não é essa brincadeira, né? Então, então isso eu percebo que me nutre bastante. Então tem várias setas aqui também de... Mas sabe o que é interessante, Felipe, que você acabou de falar? Numa dinâmica aberta, né, em que a gente busca fazer em padrões de organizações mais distribuídos do que centralizados, modos de regulações mais horizontais, né, mais democráticos do que autocráticos, do que verticais, enfim, ou como eu venho falando ultimamente, mais transitivos do que reprodutivos, né, modos de regulações mais transitivos, né, que é bem interessante você pensar que o modo de regulação ele não vai ser sempre o mesmo, né, ele vai ser sempre transitivo, né, está sempre mudando a sua forma de regular, vamos dizer assim. Porque a gente está falando de organismos, né? Então, sempre vai ter várias formas desse organismo se rede, se auto e se rede regular, né? O interessante é o seguinte, que numa dinâmica assim, a gente vai encontrar nós, pessoas, que vão ter os prazeres mais diversos, mais diferentes, para os vários tipos de explorações. Sim. Então, por exemplo, eu não sei se você está lembrado, vou dar só um exemplo que eu quero dizer com isso. Você está lembrado que, eu não sei se você chegou a participar em algum dos encontros, você chegou num dos encontros do Experimentas, não foi? Acho que foi o segundo encontro. Eu cheguei a alguns. Você chegou no segundo, no terceiro, enfim. Num dado momento, na micronarrativa que eu tenho com o Yoav, né, eu falei, pô, Yoav, seria legal a gente desenvolver, a gente, de repente, começar a fazer um desenvolvimento, já que o Yoav saca de programação, né, para a gente fazer uma carteira, né, fazer uma wallet, né, que pudesse transacionar com várias criptomoedas e não essas wallets que estão aí, essas carteiras que estão aí. Eu falei assim, eu acho legal também, bababá, bibi. E aí, cara, a conversa estava mais ou menos por aí, e o Ave ficou meio que na pilha de ver o quanto isso, na prática, podia acontecer com uma outra pessoa, né, que tem ido nos encontros lá do Bitcoin Embassy Rio, né, nos encontros presenciais que acontecem toda terça-feira lá. Acabou, cara, que essa pessoa que ele achava que poderia se interessar estava envolvida com uma outra história, entendeu? Então não rolou por aí. Foi nesse momento que a gente começou a abrir carteira wallet na Coinbase, né, como você sabe. Fomos abrir, etc. Tal. E aí o que acontece? Ontem eu fui no encontro de um cara que está dentro de um dos pontos de contato da estação no WhatsApp, que é a Crypto House, que está ligado ao Labex, né, que está ligado a Bitcoin Embassy Rio. Chama-se Rodrigo Ferreira, mora em Belo Horizonte, é um desenvolvedor. E esse cara, tipo assim, ele já há 3 meses ele vem desenvolvendo, sabe o quê? Justamente uma wallet para poder transacionar até 50 moedas. É aquela cachu lá, não? É aquela cachu, cara. Agora que tem muito legal. muita coisa. É aquela cachu. E detalhe, ele já botou 30. Ele já botou 30 criptomoedas ali.
né? E detalhe, open source, código aberto, né? Para poder desenvolver, chegar junto. Então, o que eu acho interessante dessa nossa dinâmica, olha o Rod, é Danilo, cara. Danilo. Danilo Black Power chegando na área. Tá massa. Reggae Man. Beleza? Beleza, Danilo. E aí? Tranquilo. Tranquilo também. E aí o que acontece? E aí, cara, eu fiquei assim com o queixo no chão, sabe? Então, assim, uma coisa que... E o cara já estava justamente procurando, sabe o que, Felipe? Estava justamente procurando esbarrar em ecossistemas, né? Em aglomerações, em clusters, que tivesse interessado em justamente fazer o alfa teste, o beta teste, experimentar a parada para a coisa poder evoluir, né? Que massa. Não é interessante um negócio desse, cara? Então, assim, nada surgiu de uma carteira para a gente poder desenvolver, entendeu? Fazer alfa teste, a começar a experimentar. Eu achei assim, sensacional esse negócio, né? Sensacional. Só tipo de... para ilustrar, assim, o que eu estou querendo dizer. Como essa coisa do modo de regulação transitivo é um fenômeno ligado à complexidade, né? É um fenômeno ligado a essas redes sociais impermanentes que nós temos, né? E de que como isso realmente nos dá a oportunidade, né, de estar ampliando, né, de estar gerando campos de possibilidades e de estar nos agregando a coisas que estão acontecendo. Né? Sim. Desculpa ter te interrompido aí. Daí eu vou só introduzir o Danilo também no que a gente está falando, do mapa da... Esse mapa aqui, Danilo, eu fiz dos meus fluxos de agosto, setembro, né? Então, eu tentei fazer um mapa aqui, trazendo assim o que foi mais importante para mim nesses meses, né? E o que eu estava dizendo é que esses mapas, como eu faço, eles são bem intuitivos, eles começam de um jeito... Então, não foi pré-programado essa forma de exibição, né? Ela foi surgindo e percebo que tem várias formas, dá para trabalhar isso de várias outras formas, né? Mas isso foi surgindo espontaneamente assim, e eu fui só manifestando, desenho, sabe? Vai aparecendo e eu vou colocando as bolinhas, e é bem intuitivo. E uma coisa que eu quero comentar agora, né? Quando a gente estava falando desse campo aberto para que a coisa chegue, né? Para que esse fluxo aconteça. Principalmente tem muito a ver com E2 Gladys e eu botei 2 Gladys e Prospera, né? Junto aqui. Isso meio que junto para mim. E eu chamei isso de uma comunidade, porque para mim, agora o que eu estou percebendo, é como isso me nutre, né? Nesses campos, né? Principalmente nesse campo das explorações, né? Da criação conjunta. Esse campo do amor incondicional também, que é essa abertura, né, para essa coisa, para as coisas, para as relações e para as coisas novas, para o inesperado, né? Que para mim aqui é muito forte, me nutre muito nisso, nesse sentido, né, daquela coisa de não se embolhar, né, de não achar que a coisa já é desse jeito, só pode ser desse jeito. Então, o inesperado vem e traz de repente uma carteira de uma pessoa que já está fazendo nó, que está fazendo uma carteira e de repente, sabe, faz sentido usar e de repente já não faz mais sentido. E aí, para mim, nutre muito assim, né? E em contraste, né? Por exemplo, outra coisa que eu acho bem legal também, que eu vi, é como que a E2 Gladys e a Prospera me nutrem no sentido do detox, do luto, né? De desistir das coisas. Que, sabe, posso desistir das coisas, posso desapegar, né? De condicionamentos, de crenças e de coisas. Posso gerar outras perspectivas, né? A partir desse momento que eu abro esse campo para desistir, falar, não, esse mapa já foi, eu vou fazer, sabe, eu vou para um outro. Então, tudo isso para mim, na estação a gente consegue se acolher muito nisso, sabe? De permitir que também a gente exista, tipo, dar uma exploração, falar, essa exploração já não faz mais sentido. Fazia até ontem, hoje não faz mais, sabe? Então, é um campo muito legal para isso. Em contraste, assim, indiretamente, a estação ela vem me suportando em coisas mais do chakra básico, a gente poderia dizer assim, ou da segurança ali, da coisa mais, né? Mais indiretamente, ou seja, eu não liguei a seta direta aqui para o acolhimento
e para o alimento aqui, por exemplo, né? Mas o que me nutriu esses meses foram basicamente os experimentos, né? E também o Vector, né? Que já é uma outra comunidade para mim e que me trouxe para mim nesses meses me trouxe muito essa base, né? De sustentação, tanto para a alimentação quanto para o acolhimento. E os experimentas, né? Que estão aqui também, que estão ligados à estação, né? Não são exatamente aquilo ali, mas estão muito ligados. Eu botei aqui, por exemplo, o experimenta Carol Lemos, porque, por exemplo, a própria Carol ela não mapeia o experimento a casa dela como um experimento, mas a casa dela é um super experimento, na real. Tem uma coisa que ela propõe lá que, por exemplo, não é aluguel. Ela pergunta, ela checa com as pessoas quanto é que elas podem contribuir, né? Se elas querem ficar lá e quanto que elas podem. E é uma casa super aberta, assim. É muito incrível, na real. Assim, eu fiquei incomodado um pouco com a perspectiva de abertura, por exemplo, que ela tem, né? De receber as pessoas mesmo. Tinha hora que eu falava, não, sabe, não tô afim porra, mas... E uma das coisas que eu percebi é que ela estava sempre afim. No tempo que eu estive lá, ela recebeu um monte de gente, estava afim de receber, né? Que para mim foi meio assustador, por exemplo, né? Desse grau de abertura. Então, para mim, aquilo ali é um mega experimento, na real. Né? Um mega experimento em vários aspectos aí. Eu achei incrível, na verdade é bem incrível. Então teve o experimento da Andrea também, que eu botei no Altacô aqui porque ele não está rolando mais, mas rolou durante o tempo, né? E foi bem legal. E o experimento atual de Estrela também, que eu cheguei a me relacionar, que tem muito papo, inclusive tive muito papo com o Severino, não consegui fazer muito papo com o Bira, nem com o Marquinhos que estão lá, mais junto. Mas é outro experimento também que eu acho que a gente precisa fazer nesses papos do experimenta, né? Tem algumas impressões minhas, algumas coisas que eu acho importante a gente olhar para lá também. Principalmente na questão do diálogo, assim, uma das coisas que eu senti bastante falta no experimentado Paulo-Estrela, assim, para mim foi o diálogo, né? O espaço para o diálogo. Eu não senti muito isso. Não consegui abrir umas coisas que eu tentei até fazer mais com a galera lá, mas não consegui. Sabe aquela coisa de um campo que vai te engolindo e de repente você não consegue? Mas teve a experiência da cerveja lá que você desenvolveu e que o Severino até falou que não pegou assim como é que faz de fato, né? Que você ficou tão envolvido com o fazer da cerveja, mas ele não chegou a pegar como é que faz, né? Sim, aí uma das coisas que a gente gerou lá foi o lance da cerveja. Como lá a gente estava, nesse dia da cerveja, por exemplo, estava com acho que uns 5 ou 6 crianças. O Severino mesmo ficou muito na função com as crianças, né? E muito na função dele também, de dar uma descansada, dando uma relaxada. Que ele estava sentindo muita sinusite, outras coisas que ele estava sentindo lá também, e outras questões que ele estava passando. Então ele ficou muito na função dele, na função crianças. E eu fiquei mais na função da cerveja, então a gente conseguiu gerar. A cerveja está agora maturando, né? A gente conseguiu gerar uma outra coisa. Aí a cerveja, a Carol chegou para fazer, aí chegou o Marquinhos uma hora, o Bira uma hora. Foi bem legal. As crianças moeram os grãos, foi bem legal. Foi muito divertido, assim. No início eu fiquei meio assustado, achando que não ia dar certo. Achei que era muito caos para fazer cerveja. Falei, pô, vai contaminar, sabe? Eu fiquei assim, mas a gente vai fazendo. Falei, ó, vai fazer, sabe? Vai ser, a gente vai fluir, vai fazer. E foi meio nesse espírito, foi fluindo. O que interessante é que deu tudo certo, assim, no início, mas deu tudo certo mesmo, porque, por exemplo, moer grão não estava querendo moer. Eu comecei a moer, e aí eu vi que eu estava demorando, e eu falei, porra, eu não quero moer esses grãos, velho. Sabe, eu fiquei meio puta, assim, de pensar que eu ia ficar horas moendo. Chegou uma criança lá, pegou o moedor e começou a moer na velocidade umas 5 vezes mais rápido que eu tava moendo, assim. Muito bom. Aí eu olhei pra aquela criança, eu falei, toma tudo, vai morrer. Eu só saí despejando grão e as crianças iam morrendo, mas a gente moeu tudo em meia hora, porque eu fiquei de cara, porque realmente eu ia moer devagar, sabe? E como que essa coisa do ambiente ali livre, aberto, as pessoas podem se apropriar, e o diálogo acontecendo, né? Como que isso vai fluindo. Tipo, tanto a pessoa vem ali, não, peraí, tem um jeito de fazer também.
pode ser uma criança, né? Então isso é muito louco. É muito doido. Tem várias formas de fazer. E aí acabou que não ficou tão pesado para mim, né? Que eu, apesar de eu estar ali eu precisar estar atento ao processo porque é um processo que precisa de você uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Apesar de eu estar bem atento, eu quase fiz pouca coisa, assim. A galera foi no fluxo bem louco, foi um fluxo bem legal, porque de repente precisava virar panela, alguém que estava ali falou, bora, vira a panela como a gente vira, sabe? O processo aconteceu, né? Não tem muito como dizer o que aconteceu, mas aconteceu. A cerveja tem cara que vai ficar boa, né? Foi puro pó de estrela, né? Foi puro pó de estrela, foi bem no espírito pó de estrela, foi bem legal, assim. É bem diferente, é muito legal. Essa coisa lá é bem legal, muito legal. Uma outra coisa que a gente gerou lá também foi a Ranger, eu consertei a Ranger. Que barato, cara! Pô, sensacional! Então levei umas peças, né? Para lá, para consertar. Que sensacional! E chegou lá o mecânico, o que acontece? O mecânico ele tinha falado um diagnóstico. Eu levei mais peça do que o mecânico tinha passado, assim, para o Severino me passar. Então eu levei lá um kit de peças, um monte de coisa. Quando chega lá, o mecânico, eu vim com um diagnóstico, né? Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem isso, né? Era outra coisa. E aí eu resolvi, era um vazamento de óleo diesel, eu resolvi rapidamente, era só apertar uma porca, não precisava trocar peça, não precisava trocar nada. Mas o mecânico, ele mal olhou para aquilo, assim, conversando com o Severino e vendo também o mecânico, eu vi que não era má fé, mas ele mal se detém ali, sabe? Porque é produção, é indústria, ele precisa, sabe? Então ele não pode ficar muito tempo olhando, diagnosticando. Então eu cheguei lá e foi bem legal que a companhia dele me ajudou, porque eu também não, sozinho, eu ia ter muita dificuldade, assim, para pensar, para elaborar estratégias de diagnóstico, sabe? E foi uma parceria com ele. Então ele cedeu as ferramentas, cedeu o espaço lá para trabalhar, super gente boa, assim. E aí eu falei, pô, com essa parceria eu consigo. Sozinho eu não tinha coragem, não, de meter mão, porque tinha umas peças meio caras e frágeis. E aí com ele ali, ele me deu uma força. Ele falou, não, é fácil, dá para fazer. Eu falei, dá para fazer isso hoje? Ele falou, dá para fazer hoje. Eu falei, então bora. Aí fui fazendo. Então eu resolvi o problema do vazamento. Tinha um outro problema que eu já tinha sentido quando eu tinha ido, o vazamento de compressão, que ela ficava soprando. E o mecânico lá, eu perguntei para ele, você já mexeu nesse motor? Eu mexi. Mas você não acha que está vazando compressão? Ele falou, não sei. Aí eu falei, eu acho que tá. Aí ele bolou um jeito de testar, a gente testou e tava. E por sorte eu tinha comprado a peça, porque eu já tinha sentido da outra vez, tinha comprado, então eu consertei também o vazamento da compressão lá, né, na Ranger. Então, resultado, assim, a gente resolveu vários problemas, assim, que os principais problemas da Ranger foram resolvidos. Tem o problema do freio, que ela freia, mas não está 100% bom o freio, mas já sabe qual é o problema, inclusive, já está diagnosticado e tudo mais. Então, coisa que gerou lá também, sabe? Tipo, muito legal, assim. É muito massa, né? Tipo, é uma das coisas que, pô, eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas é muito massa isso, porque a gente conseguiu resolver, sabe? Sem essa coisa do dinheiro, sem essa coisa do... Sabe? Em rede mesmo, ali em relação. Achei muito massa, né, essas coisas também. E no mais, assim, não sei o que eu posso, assim, para não me deter muito e a gente poder falar de outras explorações. Chegou o Léo também aí, dá boa noite para ele, a Marinês também. Oi, Marinês. Tempo que eu não venho aqui, a gente não conversa. Mas, assim, esse mapa, no mais também, assim, que eu posso dizer, essas setas maiores, elas são o que eu precisei usar de dinheiro, né? Para me atender nesses sentidos aqui. Então, para dar um overview no mapa, numa visão geral, quantas setas eu consegui atender sem dinheiro, assim, realmente me apoiaram sem dinheiro, né? Diretamente sem dinheiro, e quantas setas eu precisei. Então, uma das coisas que eu vejo é que poucas coisas eu utilizei dinheiro, assim, sabe? Uhum. Umas coisas foram fluxos, né? Que vieram dessa verba aqui do Vector que eu recebi. Então, eu consegui gerar esse fluxo para a Ranger, foram as peças. Eu gerei R$100 para o pó de estrela. Eu gerei mais uns 150 lá para a Andrea também. Então, foram essas gerações. Uma das coisas que eu percebi que
que foi interessante olhar também a celebração, né? Quanto que para celebrar ainda preciso de dinheiro, né? Que essas celebrações basicamente aqui foram saídas na night, assim, para tomar cerveja, para comer alguma comida. Tipo, essas também envolveram mais a questão da grana. Então, faz para mim ainda muito sentido, por exemplo, pensar em dinheiro para celebrar, né? Para a gente poder celebrar de verdade, assim, sabe? Não aquela celebração que não nutre esse sentido de celebração mesmo, para mim, né? E um fluxo que para mim esse mês ficou bem pequeno, por exemplo, foi que nos outros meses é bem forte, foi a família, assim, como apoio, né? Que foi bem menos, assim, essas duas setas do acolhimento e do alimento é mais agora que eu estou em Salvador, então esse período até final do mês eu vou estar por aqui, e até final do mês é a minha família que vem me suportando também nesse sentido do alimento, do acolhimento e da mobilidade. Mas, por exemplo, em grana foi só R$200, né? Aqui para mim nesses 3 meses. Então, é isso, assim. Né? Basicamente isso. Ô, Felipe, primeiro que ficou muito massa esse mapa aí, cara. Quando eu vi ele assim de longe, assim, eu tirei um momento só para observar ele assim como um todo, assim, sabe? Acho que a coisa das cores aí você usou de um jeito muito massa, cara. Ficou muito legal. E eu não tinha me atentado, mas agora que você falou, das setas maiores representar os fluxos monetários aí, elas estão com esse valor aí de... Ah, você colocou. Coloquei. Porque sabe que dá para você fazer com esse valor? Dá para você fazer um negócio aí nas configurações para a espessura da seta ser proporcional a esse valor, sabe? Eu cheguei a fazer, só que eu não gostei de como ele relacionou a espessura com a quantidade. Eu achei que, por exemplo, teve uma quantidade aqui que foi maior, que foi para as viagens, para as passagens, 1.300. Então, ele cresceu muito as outras que foram em torno de 90, 200, 150, ele deixou pequeno. Uhum. Não ficou legal. Ele faz a escala toda, né? Às vezes você tem um número muito grande, aí ele desvia mesmo. Eu cheguei a ver essa ficou muito função. massa. Uma das coisas que eu vi foi essa currency. Pode ser number ou currency aqui no... Se a gente escolhe, né? A gente vai com o botão direito e escolhe. Se você colocar number ou currency nesse valor aqui, nessa variável, ele te permite fazer essa escala de tamanho. Então, o tamanho do elemento vai variar com o número, né? Então, quanto maior o número, maior o elemento. Quanto menor também. O tamanho das conexões variam também, né? A grossura das conexões. É uma formatação que você escolhe para variável, né? Tem várias formatações. Depois eu comecei. São várias. Você clica com o botão direito, né? No valor aqui. Ele vai Sim. Bem legal, estou explorando. Agora o próximo passo meu é aquela coisa que a gente conversou com o Danilo, eu falei da coisa da apresentação. Então, criar apresentações a partir dos mapas, né? A partir de um mapa que conseguir bolar umas apresentações, esse é o próximo passo, assim, que eu quero aprender. Eu estou gostando muito do Kumo. Assim. Eu fico pensando assim nesse mapa que você... O Kumo é foda. Nesse mapa que você tá aí, se você for fazer uma apresentação, o que eu visualizo assim, tipo, se você for pegar uma apresentação, vamos dizer, cronológica, assim, né? Pra você usar um pouco do Cronos, você pode, tipo, esse meu mapa ele é de mês tal a mês tal. Aí você pode começar tipo, com um slide que vai do primeiro mês, aí você, todos os elementos desse mês. Né? Essa seria uma narrativa, né? Você pode pensar em várias outras, assim, mas é uma coisa que é aquela coisa, né? O Kumo traz clareza, assim, na coisa, né? Tipo, de você poder visualizar isso, de você poder comunicar isso. Acho que essa é a grande parada. Além de ser uma obra de arte, né? Eu acho isso aí ficou sensacional, cara. Eu achei esse mapa muito legal. Valeu. E uma das coisas, assim, que realmente esse mapa, ele dá uma visibilidade bem grande, assim, explorando ele, da minha vida nesses meses, né? Uma coisa que meio que me assusta, mas que realmente me torna bem visível, né? Não tem muita mais coisa do que isso, não. É bem isso, assim, sabe? Que eu explorei, o que eu interagi, como eu me relacionei esses meses, como foi apoiado, o que eu apoiei, como eu apoiei, até a quantidade aqui está muito
determinado, assim, foi bem isso mesmo, sabe? Então, é interessante, eu achei super interessante, né? Eu achei isso incrível, assim, para dar visibilidade ao que a gente precisa, né? E conseguir gerar fluxos a partir disso, né? Se de repente eu olho para o meu mapa e falo, pô, ó como é que meu mapa aqui está curto em afeto, como o meu mapa tá travado aqui nesse aspecto da mobilidade, estou precisando gerar isso. Isso é uma das coisas que eu quero fazer para os próximos meses. Como é que eu vou gerar essas condições para os próximos meses? É uma pergunta, mas eu já tenho condições que eu quero gerar para os próximos meses e eu já posso mapear isso, né? Que são algumas viagens para outubro que eu quero fazer e tudo Mas mais. essa era e continua sendo uma das ambições, vamos dizer assim, uma das explorações que a gente quer fazer, né? Do mapeamento das explorações de cada nó, né? De cada pessoa. Então, e você inaugurou isso, né, Felipe? Você foi o primeiro cara a fazer essa história e fez de uma forma sensacional. Realmente está uma obra de arte, está muito bonito. Eu faria, obviamente, de uma forma bastante diferente da sua. Logicamente. Completamente. Isso tá a beleza da parada, né? Eu ia pegar o que você colocou como elementos aqui, eu ia dar nome diferente, né? Eu ia dar nome diferente, eu ia jogar o fluxo, para mim ia ser uma dinâmica que ia estar por entre tudo que eu estou fazendo, né? Não ia ser só uma coisa que está ligado só, ia ser uma coisa que está permeando tudo, por exemplo, né? Na animação em rede. Eu entendo que você quis dizer como comunidade, mas eu colocaria isso de uma outra forma, né? É assim, tipo assim, se eu fosse fazer da perspectiva que eu tô, ele sairia de uma forma totalmente diferente da sua. E aí que está a riqueza da parada. Que os fluxos, eles variam de pessoa para pessoa. Eu ia te perguntar, assim, achei também sensacional, e você já respondeu bastante sobre isso, do quanto o fazer desse mapeamento foi, assim, as suas percepções, o quanto elas ficaram alteradas. Porque eu mesma cheguei a começar a fazer, mas deu uma parada, e assim a gente fica muito envolvida, às vezes, no fazer, mas o fazer, quando você fica só no fazer, ele não dá essa ideia que você teve, pelo que você estava falando aí, de perceber do quanto que você está, em quantos, né, nodos, em quantos pontos você está ligado e assim, o quanto você está mais ligado a esse ou mais aquele, né? Isso, e assim, é muito rede, né? Você colocar o afeto, colocar assim as coisas que assim que tem significado para você, né? Eu achei assim achei barato isso. Uma das coisas que me mexeu bastante foi colocar essas coisas, afeto, amor, né? E linkar essas coisas, porque... E sexo, né? E sexo também. Sexo. Sexo, uma das coisas que eu nem falei, tá aqui também, mas nem... Não chegou ainda lá, né? Nem falei, né? Mas pelo menos coloquei ali, né? Pô, eu fui direto ali, cara, para ver se tinha algum conteúdo, não tinha nada. Não tem nada. Não tem nada aqui. E mega explorações, assim. Mostra o conteúdo aí, rapaz. Dá pra falar um monte, dá pra tecer um monte sobre isso aqui, na real, assim. Mas ainda tem um pouco de... Ainda tô digerindo essas explorações, enfim. Foi bem legal, assim, né? E eu vou falar, na real, mas o que eu explorei muito foi com a Carol nesse aspecto, né? E muito legal, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu vou falar, por exemplo, eu tive orgasmo sem gozar. Isso pra mim é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Mas foi uma exploração que aconteceu. Eu achei isso incrível, na verdade, assim. Foi muito louco. Foi surreal, assim. Foi muito, muito forte. Então, tá aqui uma bolinha, né? Mas você vê como essa coisa de... a forma, às vezes, engana um pouco, né? No sentido do que impacta mais do que impacta menos. Mas, sim, assim, cada bolinha dessa, ela mexe muito, assim, sabe? É muito forte, não tá muito à toa, assim, as bolinhas, sabe? Tanto é que, por exemplo, essa da E2 Glass aqui, eu poderia desmembrar esse um monte de coisa. E2 Glass Prospera, isso aqui, para mim, dá para colocar isso de várias formas, né? O fluxo também que, enfim, tudo isso dá para pensar várias formas de colocar. Mas elas estão colocadas assim, bem para significar alguma coisa, né? Que mexeu ou que tá
está pulsando para mim. Isso que você acabou de falar é interessante. A forma que acabou surgindo, né? Enquanto você foi fazendo, é que nem um artista fazendo a obra, né? Tá ligado às coisas que te marcaram, que você vivenciou, né? Aquilo que você botou, as próprias cores, de repente, podem ter algum significado nesse sentido, não sei se para você teve, mas o azul, né? Que é uma coisa, que é uma vibração mais calma, e o vermelho, que é mais agitado, o laranja, que é para transcendência, né? O verde, que é para contemplação. Quer dizer, tem várias coisas aí que a gente. Tem várias leituras que a gente pode fazer em cima disso. Mas é evidente que, da forma como você colocou, é como você percebeu a parada, entendeu? Eu acho que aí está muito bacana, sabe? Isso está muito interessante. E eu vou dizer mais. Na medida que a gente for fazendo, né? A gente for fazendo essas explorações e fazendo esse tipo de mapas, né? Porque, veja, a gente já conversou disso várias vezes, né? A gente pode fazer o mapa a partir da nossa própria exploração, como você fez, acabou de fazer aí, de forma maravilhosa. Mas pode fazer na perspectiva de uma trilha ou de uma criptotrilha, né? Na perspectiva, como a gente iniciou essa brincadeira, na perspectiva da estação. Olha só que audacioso, né? Na perspectiva da estação, né? O que é audacioso? Mas é um audacioso que nos pareceu que nos fez sentido, não fez? Fez todo sentido a gente começar pela estação, né? Porque a gente não fazia a menor ideia de como fazer para nós mesmos, entendeu? Então, foi necessário esse tempo todo, né? Para a gente começar você, por exemplo, você começar. Foi necessário, bicho, você cair na estrada para você fazer o que você fez. Você passar 3 meses na estrada para você conseguir gerar esse filho aí, entendeu? Completamente. Isso aí, você se engravidou e você teve esse filho, cara. Foi exatamente essa brincadeira aí. E dando boa noite também pro Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, meu querido! Antes tarde do que nunca. Eu não sei quanto tempo vocês estão aí. Eu cheguei agora em casa. Estamos desde 7 horas da manhã, bicho. A gente é forte. Sobre essa coisa, por exemplo, de fazer o mapa, né? Também foi como eu coloquei. Isso aqui veio fruto de várias conversas, na real, assim, né? Primeiro, dos primeiros mapas que eu fui fazendo, seja da estação, depois eu fui fazer do Astra, né? Isso vai movimentando coisas internamente, sabe? E aí depois as conversas que foram surgindo, né? Ao longo do caminho, muitas conversas no sentido de que chega em conversa de mapeamento mesmo, do tipo, pô, seria legal a gente mapear isso, né? Aí, por exemplo, esse mapa foi uma conversa, surgiu muito nessa conversa. Tipo, acho que foi com a Carol, foi com o André, não lembro exatamente, mas foi uma conversa de tipo, pô, como seria legal essa coisa de mapear os fluxos? Aí eu fiquei com aquilo, eu falei, tá, sabe, nem comentei, guardei e falei, tá, vou fazer um mapa dos meus fluxos, né? Então ficou guardado, aí quando eu cheguei em Salvador, pau, né? Lá e fiz. A mesma coisa do ônibus. Então começou ali algo, eu falei, acho que um mapa do ônibus, e aí, sabe, pau, fazer um mapa do ônibus. Então, é isso, esses movimentos, né, vão gerando isso. Porque realmente, se eu ficasse aqui em Salvador, provavelmente não ia ter essas conversas, provavelmente não ia ter isso, provavelmente não ia ter esses fluxos, provavelmente não ia ter esse mapa, né? Provavelmente ia ser outra coisa completamente diferente. Exatamente. Não, e detalhe, uma coisa que o Danilo, não sei se o Danilo vai falar isso, vai querer conversar sobre isso ou compartilhar hoje, mas é uma coisa que está desde o princípio da exploração dessa metatrilha, né? Essa coisa da gente estar alimentando, quer dizer, o mapa que a gente está criando, ele é orgânico, ele é vivo, ele pulsa, quer dizer, ele vai mudando, né? E aí essa forma de alimentar o mapa inicialmente está sendo pensada em usar o Forms, né, Danilo? Sim. Eu acho que é a deixa para você falar um pouco disso aí. Beleza, mas eu vou falar de outra coisa. Não, eu falo um pouquinho do Form, sim, mas é que tem uma coisa que eu fiz hoje no Kumo que eu tô muito orgulhoso, cara. Eu quero compartilhar com alguém. Demais. E a história do Forms, só pra gente falar disso antes, o que eu percebi, assim, na última interação que eu tentei explicar a conexão do Forms com o Kumo aqui, né, nesse ambiente caótico, eu não acho que é o melhor ambiente, assim, porque
devido às várias digressões que vão acontecendo conforme a conversa vai, sabe? E é um processo ali, meu, de catar piolho, assim, sabe? Então, só que eu tô sentindo já uma indigestão, assim, desse conhecimento tá só comigo, né? E eu quero passar isso. Então, eu não sei, talvez eu faça um tutorial, ou eu chamo numa conversa e muto todo mundo, e só falo, ó, aqui é só pra ouvir. Bate o martelo. Tipo, ninguém vai falar, só eu vou falar e vou fazer aqui, ó. É assim que faz e isso aí fica registrado pra todo mundo. Mas hoje eu acho que não, porque eu acho que é um processo que vai demorar aí pelo menos uma horinha, assim, sabe? Tá. Vamos fazer um Zoom só pra isso, né? Eu acho que isso seria o ideal, assim. E eu sei, meu, tem aquele grupo do mapeamento lá que já não é mais exponencial, não sei o que rolou muito lá, que a Ana criou no WhatsApp. Eu sei que ali tem muita gente que tá precisando desse conhecimento, assim. Então eu tô me sentindo mal mesmo de ter só isso comigo. Mas eu tô aí numas explorações aqui, tô passando um tempo com... Falou, Gabriel. Um abração, velho. Não sei se você tá saindo, o que você falou aqui. Ah, de boa. Então, eu tô fazendo aqui visitando parentes e tá sendo muito legal. Minha prima fez isso aqui no meu cabelo essa semana. Uau, cara, ficou sensacional. Cara. Eu curti demais. Você tem que falar com o seu outro irmão gêmeo, né, Danilo, que ele tá crescendo o cabelo, coisa e tal. Ele já dá pra fazer na barba já. E cara, então, essa semana eu tô aqui em Carapicuíba, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Tô visitando várias pessoas que eu nem imaginei que eu ia visitar. Os fluxos tão abundantes aqui, tá sendo legal. E nesse final de semana agora, eu vou para Mogi das Cruzes. Eu vou fazer um workshop lá de cultivo de cogumelo. Uau, cara! É uma coisa que eu tô... Acho que o Vini tá mais por dentro dessa história toda aí, mas já faz um tempo já que eu tô sentindo forte, assim, de explorar esse mundo da micologia, né? E eu não sei, assim, eu não sei muito definir. Gostei muito dos conteúdos que você produziu em função das explorações, né? Eu não sei muito o que tá me chamando, assim, mas tem alguma coisa forte me chamando, assim, sabe? Compartilhar pra galera ver um pouquinho, não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver, eu acho que certamente o Felipe não teve. Né? Claro. Deixa eu abrir aqui. Sensacional mesmo, cara. Ficou muito bom. Você fala lá a imagenzinha que eu fiz, né? Deixa eu ver se eu acho. É aquela coisa, né? Você já tem esse hábito, né? Em função do que você vai explorando, você já vai produzindo conteúdo para o próprio Emergir, né? Para o blog. Cara, o Emergir, assim, é uma válvula de escape dessas coisas todas, assim, né? E, coincidentemente ou não, essas coisas estão todas conectadas. Então, tá aí, ó. Eu fiz eu tava lendo sobre o trabalho do Stamets, que é, assim, cara incrível, assim. E aí eu vi essas imagens, eu pirei demais, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. É só uma tradução, nada demais, assim, né? Mas aí os caras falam, né? Quando você olha para um cogumelo, o que você está vendo é o fruto do fungo, né? E essas são as palavras, ele emerge de uma massa de tecido, que é o micélio, que é um emaranhado. Aí tem uma foto de um microscópio eletrônico aqui na esquerda, embaixo, na verdade, né? A laranja aqui. Que é a trama de um micélio, né? E como ela ramifica e tal. E aí ele traz isso, né? De como isso está conectado assim com a coisa que a gente entende como inteligência humana, né? Que é o cérebro. E aí a imagem da esquerda ali em cima é uma imagem microscópica de células cerebrais, assim, né? E aí ele traz essa provocação, né? De que ambos sistemas tem mensageiros químicos para transmitir sinais, são redes, né, no final das contas, assim. Muito rede. E isso para mim é muito louco, assim, eu não sei nem descrever muito, assim, como isso me afeta, mas eu acho incrível, assim, sabe? E aí eu decidi que, pô, além de ler um monte sobre isso, eu queria mesmo pôr a mão na massa, assim, aí eu andei pesquisando e vi que tem um workshop, assim, um workshop que ele é bem focado para produção mesmo, assim, produção, para virar fugicultor, né? Fugicultura.
Mas eu quero lá ver, assim, qual que é o conhecimento que já existe ali, né? Que tem um conhecimento lá. Eu não tô na vibe muito de ficar produzindo e tal, mas eu quero lá em Tararé começar a mexer e, pô, imagina, tiver um cogumelo que eu possa comer em casa, assim. Sensacional, querido. Aproveitando, porque na última vez que eu te fiz essa pergunta, você disse que você estava metabolizando a parada ainda. Uhum. Tem como você linkar, né, essa exploração que você está fazendo agora no mundo fúngico dos Stamets e outros assemelhados, com relação à exploração que você foi fazer no México, cara? Quer dizer, porque quando eu te perguntei isso a última vez, você deu, eu já estou ainda fazendo download ainda. Coisa. Você chegou a fazer algumas sinapses aí? Sim, sim, sim. Então lá no México foi a coisa... no México, assim, eu acho que tiveram dois momentos, assim, eu vejo, assim, né? Um foi o programa estruturado, o curso, né, que eu fiz, que, assim, a gente aprendeu uma metodologia ali, né? E a outra foi a experiência de estar no México, assim, né? Estar na cidade do México e estar imerso naquela cultura que ainda tem muitos resquícios, assim, da cultura pré-hispânica, que é... Enfim, a gente nem sabe o que é, né? É de outro mundo mesmo, é alienígena mesmo. E essa cultura pré-hispânica, ela mexeu comigo de uma certa forma, assim. Ali no caso é Azteca, se não me engano, né? Não, ali você vai ter os astecas em um momento, né? Mas você tem várias outras, né? Pré-astecas e era uma coisa muito descentralizada ali, né? Tipo, você tinha alguns pontos ali de congregação. Tem um lugar ali que eles falavam que era a Meca daqueles povos, que eu cheguei a visitar, onde você tem a pirâmide da Lua, você tem a pirâmide do Sol, riquíssimo, assim, de histórias e simbolismo. E eu visitei vários outros sítios arqueológicos, assim, que eram cidades onde eles estavam, assim, né? Mas aí, em relação à pergunta que você fez, nesse momento cultural, fora do momento curso, eu tô, sim, assim, processando algumas coisas, porque eu fui percebendo que, assim, os cogumelos e os fungos, eles eram elementos essenciais, assim, dessas culturas, sabe? Principalmente através de uma característica xamânica, né? De uma perspectiva xamânica, assim, eles guiavam muito do que acontecia ali. Tanto é que lá, todo lugar que eu andava tinha algum cogumelo, assim, né? Tipo, era riquíssimo, assim, a abundância, né, disso aí. Então, nesse sentido, sim, eu fui fazendo essas conexões. No espaço do que foi o curso, não muito, não muito. Eu acho que esse curso eu ainda não catabolizei ele muito, assim. Talvez talvez está começando agora. Na verdade, tem até um movimento, assim, que eu mandei uma mensagem para Fala um pouco do que foi o curso, que eu acho que você eu sei, mas o pessoal não sabe. Sim, sim. Então, o curso foi um curso de biomimética, né? A coisa de você... Eles passaram para a gente, assim, através de experiências bem práticas e bem experimentais mesmo, né? Experiência experimental. Eles passaram um método de design, né? Um método de criação que tem na essência inspiração por elementos naturais, assim. Então, basicamente, assim, é um método que faz com que a cada momento que você tenha um desafio de tipo, como que eu vou fazer tal coisa, como que eu vou fazer tal... Você pergunta para a natureza e vai lá para encontrar a resposta. É basicamente isso, assim, sabe? E aí você pode estar falando do desenho de um projeto, do desenho de um produto, do desenho de um serviço. Então, por exemplo, a gente fez um exercício, né, final lá, em que durante 2 dias eu estava num grupo que a gente tinha que desenhar uma mochila. Olha aí a sinapse acontecendo. Deixa eu contar essa história. A gente tinha que desenhar uma mochila. E nesse desenho dessa mochila a gente começou, né? Pô, como é que a natureza carrega coisas? Como é que a natureza armazena coisas? E aí tinha alguns detalhes da mochila, né? De manter... a gente queria algum produto que não... Sabe que você usa mochila que soa as suas costas? A gente queria evitar isso. Como é que a natureza permite o fluxo de fluidos, né? De água, de ar.
como é que isso é feito? E, cara, foi um processo muito legal, assim, da gente viajar, expandir grandão, expandir, e voltar e conseguir, assim, sabe, montar alguma coisa. E o resultado eu não tenho foto aqui, mas eu posso pegar. Aí, Vini, agora eu tô vendo onde que essa exploração aí talvez possa estar relacionada. O resultado foi uma mochila que ela na sua estrutura, a gente propôs uma mesh mesmo, sabe? Um emaranhado, assim. A inspiração veio um pouco de como a goiaba, ela armazena sementes. Se você cortar a goiaba assim, as sementes elas estão encasuladas assim em várias fibras interconectadas. Então nessa imagem aqui mesmo, esses espaços em preto aqui seriam espaços onde, sei lá, né, você poderia armazenar alguma coisa. E a gente pensou nessa mochila que seria toda feita assim de um emaranhado como esse, mas elástico. Então imagina que você quer pôr alguma coisa aqui, você vem, né, e abre esse negócio, coloca essa coisa lá e solta. Aí esse elástico, né? E assim, a gente apresentou assim, pô, o pessoal curtiu bastante, assim, acho que todo mundo pegou um pouco da essência. E o mais legal é você apresentar o processo mesmo, né? De como você chegou nessa ideia. E aí tinha alguns outros elementos que a gente pensou, né? Essa coisa de manter os fluidos fluindo, né? A gente estava com isso na cabeça, meu, como é que a gente faz assim para a mochila tá encostada nas costas, mas não tá, né? Que é mais ou menos isso, assim, né? Se ela tá encostada, soa, se não, né? Aí a gente saiu assim, a gente encontrou essa planta que tinha umas raizezinhas assim, que ficava numa rocha, uma raiz que fazia um movimento quase que de mola, assim. E a gente falou, meu, imagina se a costa da mochila tem tipo uma estrutura que é tipo uma molinha, assim, sabe? E a gente trouxe isso, colocou no papel. Claro que a gente não fez nenhuma pesquisa, assim, de material, né? É uma coisa de desenho mesmo, assim. Mas o processo como um todo foi muito legal, velho. E muito sossegado, assim, muito tranquilo. A gente era um grupo de 5, batendo um papo. Ah, que tal isso. Aí vai, experimenta. Mas no final o produto que a gente, é que eu não tenho uma foto aqui, mas ele ficou algo muito parecido com isso aqui. E agora que eu tô, mas foi um emaranhado assim, né? E eu tô pensando de volta no processo muito influenciado por mim, assim, essa ideia desse emaranhado que o pessoal comprou. Então talvez esteja aí a conexão subentendida. Assim. Muito legal. Mas a biomimética também olha para a fauna também, para os animais, né? Sim, totalmente. Se vocês tivessem parado para pensar no canguru, vocês tinham resolvido esse negócio da... É verdade. O que a gente pensou assim é que a gente não queria uma mochila, né? A gente pensou assim num sistema de carregar coisas. Então, a gente não foi muito assim na ideia, mas a gente pensou, pô, aí se a gente consegue fazer um negócio que é da mesma forma, só que menor, que você põe no braço, né? E aí, tipo, é meio que você gear up, né? Você não só põe a mochila, você realmente... Bem o espírito um pouco da gambiarra, né? Que é uma coisa que você... É um gear mesmo, né? É um negócio que você... Vira um exoesqueleto, né? Vira uma coisa que você veste, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então foi isso, assim, sabe? Foi uma experiência muito bacana, cara, muito legal. E agora eu tô com umas ideias aí e eu vou tentar... Vou ver o quanto de energia eu consigo colocar quando eu estiver em Tararé agora. Mas eu tô querendo, inspirado nessa coisa da biomimética, né? E muito inspirado na ideia de simbiose, né? Essa coisa de organismos que vivem de uma maneira integrada. Eu tô querendo ver se eu consigo bolar alguma coisa com a minha mãe de uma vestimenta viva. Mas olha que interessante. Num dos encontros da Trilha Terra, né? Eu virei para Eva, para sua mãe no final, e, poxa, seria tão legal você... Você estava nesse encontro, não sei. Ou foi no segundo encontro que você não estava? Mas eu acho que foi no encontro que você não estava. Uhum. Ela falou, seria tão legal você poder verificar o que você poderia pegar de insumos inorgânicos, né? E daí usar o seu talento para fazer vestidos, né? De costureira, para fazer coisas generais. Ela falou assim, eu vou pensar nisso. E nessa vou pensar nisso, nós nunca mais conversamos, nunca mais consegui bater um papo com ela. Mas é interessante você estar falando, gerar esse input, sabe, Danilo? Porque, de repente, vai que ela já deu uma mastigada, né? Você já chega a alguma coisa mais instigante ainda.
É, assim, tem uma história engraçada. Quando eu fui visitar essa meca dos povos ali, mesoamericanos ali, né? Eu encontrei, cara, enterrado, assim. Eu tava na vibe, né, de pegar lixo, essas coisas. Eu encontrei enterrado ali tipo, Você tava, não, você tá, né? então. Uma estopa, assim, né? Uma coisa assim. Tava enterrada. Aí eu comecei a cavucar ali, tirar tal. E um negócio grande, assim, sabe? E eu trouxe de lá. Eu trouxe e falei, mas será que dá pra fazer alguma coisa com isso aqui? E essa estopa, ela tinha umas plantas nela, assim. E aí que ela tinha umas plantas que estavam vivas ali, sabe? Aí eu fiquei, meu, será que dá pra fazer alguma coisa em que... uma vestimenta viva mesmo, sabe? E não sei, vamos ver como é que isso aí desenrola e quanto de energia a gente consegue dar para essa ideia. Podia fazer também uma conexão com a Belinha Maroto, que desenvolve Boa. Coisas ligadas a produtos têxteis, ela está ligada à moda, a reuso. Ela é um dos nós da Animação Estação que acho que vocês não conhecem. Acho que o Felipe conhece. Você conhece a Isabela, né? A Isabela Belinha, não conhece, Felipe? Acho que não. Pelo menos de nome eu não tô lembrando. Um encontro lá sobre blockchain lá no templo. Ela já veio a alguns encontros locais, entendeu? já foi em encontros presenciais, mas bem lembrado, né? Ela tá ligada a isso. De repente, um contato bom, né? Fazer uma conexão. Então, legal, show de bola. Nesse sentido, acho que até fungo também pode ser uma forma de tecido vivo. Assim. Eu tava vendo umas coisas, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, e tem umas histórias dessas semelhantes aí, que eu encontrei. Mas, voltando fazer um mistério aqui, ó. Voltando para a história aqui do Kumo, os último mês aí, mais ou menos, eu passei pesquisando, assim, essa coisa de micologia, de fungos, assim, né, que me encantou mesmo, assim. E aí eu decidi, por que eu não mapeio isso tudo, né? E aí ontem e hoje de manhã eu trabalhei nisso, cara. Uau! E esse é um começo, assim, de um mapeamento, assim, da minha exploração nesse mundo, né? E eu até chamei aqui de Fungi Mapcillium, né? Que o Mycelium é aquela rede do fungo, né? E, cara... Coisa de designer isso aí! Não, eu fiz com carinho aqui. E foi muito legal que foi a primeira vez que eu comecei um mapa, não pelo Kumo, eu comecei pela planilha. E foi legal, assim, foi uma experiência interessante de eu ter que imaginar um pouco do mapa e alimentar o back-end dele, né? Alimentar a planilha, assim, né? Ao invés de vir aqui e fazer os elementos, eu deixei que o Kumo fizesse isso. Eu só coloquei... Não sei se eu tô com a planilha aberta aqui. Não, mas dá pra ver aqui, ó. Eu montei no Google Sheets lá, eu montei isso aqui primeiro, ó. Isso e as conexões aqui. Eu montei tudo isso antes de ver o mapa. E aí depois eu joguei e, claro, aí eu coloquei as regras de filtro, né? Que tem essas regrinhas aqui das cores e tal. Mas todas as conexões, todas as coisas eu fiz antes. E foi bem interessante. E, cara, eu descobri um mundo, assim, vários mundos, né? Que eu nem sabia, assim. Então, uma coisa, por exemplo, que me deixou maluco, assim, foi isso aqui que eu tô chamando de uma comunidade, né? Alchemycology. E esses caras, assim, eles... Tá em inglês, porque as minhas explorações estão mais em inglês no momento. Mas esses são caras que, assim, eles estão estudando o reino dos fungos através de uma perspectiva de alquimia, cara. Assim, mesmo, assim, intencional. Eles querem usar os princípios alquímicos para estudar o reino dos fungos. Porque, assim, né, no tempo dos alquimistas, assim, eles olhavam planta como uma maneira, né, o reino das plantas de uma maneira geral. E aí agora a gente já entende isso como um outro reino, né, que é muito ancestral até ao das plantas e dos animais. E esses caras, eles estão querendo fazer essa exploração, assim. E aí, eu achei um animal, assim, sabe?
isso que eu estou montando é mais para me organizar, assim, porque eu sei mais ou menos o que está em cada um desses sites, mas eu quero, assim, pô, tem um lugar, assim, que eu quero ver eles todos, aí eu venho para cá, né? Aí eu só coloquei aqui o site, um pouco do status. Esses caras, eles estão meio que dormentes, assim, eles não têm colocado muita coisa lá. Uma coisinha que eu ia te perguntar, Danilo, Uhum. por que você não... Quer dizer, é alguma coisa que você pensa no segundo momento ou no outro momento, fazer disso uma trilha de livre aprendizagem na dinâmica da estação? Isso eu tenho pensado, assim, sabe? Tem sido uma coisa muito orgânica para mim mapear isso tudo, mas eu acho que é uma coisa que caberia, assim. Eu já até pensei, pô, imagina assim, sabe? Pô, sair, assim, conforme eu vou passando por experimentos, assim, sair cultivando aí fumo e deixar aí pra galera, passar esse conhecimento, sabe? Eu não sei como que formato isso teria, mas imagina se né, eu vou aí na Vila 25 de novo e é fácil, não é difícil. É uma coisa assim que eu não sei fazer ainda, mas eu sei que é fácil. Porque eu já vi um monte de gente fazendo, assim, tipo, com coisas básicas, sabe? Eu imagino, todo lugar que eu vou, eu levo esporos. E tipo, ó, é assim, inocula. De verdade, assim, por que não, né? E é um negócio, pô, puta assim, você consegue se alimentar, é bastante rico em várias coisas. Agora que eu não tô comendo carne, assim, tem muita proteína. Então, né, e tem toda a parte mais simbólica da coisa, né, que você pode, que é o que essas pessoas exploram, assim, né, e essas comunidades aqui. Então, talvez, Vini, em algum momento, assim, eu sei lá, eu vejo, vou ver como é que isso vai. Mas continua explorando aí, que tá muito legal. Então, e aí é que eu fui entendendo. Tô vendo que você esbarrou nos caras que eu já esbarrei também. Vai, manda ver. Eu fui explorando aqui alguns, né, chamados micologistas, claro, tá o Stamets aqui, né, que foi mais ou menos por onde eu comecei, e você que até me mandou essa entrevista lá, eu coloquei ela aqui. Muito boa, né? Sensacional, sensacional. Acho E que aí, a entrevista que o Joe fez é essa aí. muito Porrada, boa. mas essa é muito... E aí a empresa dele, né, o laboratório dele, sei lá o que é isso aqui, mas é o laboratório dele, tá aqui. Aí ele tá envolvido agora na produção de um filme, não sei nem se você tá sabendo, mas parece que é um filmão aí que vai sair aí, que foi feito com crowdfunding, bem legal, assim, sabe? Aí esse é um outro micologista que está numa outra, vamos dizer, num outro lugar da rede, que ele fez esse vídeo aqui, cara, eu assisti ele essa semana. Tem 1 hora aqui, mas incrível também, sabe? Ele, quer ver, ele traz umas coisas aqui, porque a minha internet não tá tão rápido, não sei se vai carregar. Mas ele traz algumas coisas aqui da linha evolutiva desse reino, assim, de que em algum momento, assim, tinham umas árvores que não eram árvores, na verdade, mas que eram aqui, ó. Isso aqui é uma parada que é tipo um precursor das árvores, mas é fungo, velho. Uau! Legal. Mas é fungo, sabe? E aí esse cara fez umas explorações. Eu tô vendo aqui se alguém consegue me trazer o livro dele dos Estados Unidos, que ele escreveu o livro Radical Mycology. Mas parece que esse cara, assim, ele fez umas explorações muito doidas, assim, sabe? De entender como o micélio cresce a nível, assim, celular, assim, da ponta do micélio. O que faz ele crescer? E uns negócios de relacionado de como a água se difunde no meio, sabe? Umas coisas bizarras, assim. Aí eu mapeei esse cara aqui, e aí ele tem, né, esse... Oi, tia. Não, eu subo lá. Eu subo lá daqui a pouquinho. Ela já tá chegando? Tá, não, eu subo lá. Termina a conversa aqui, eu subo lá. Desculpa aí, galera. E aí esse cara, ele, por exemplo, ele criou esse movimento aqui, Radical Mycology, que eles vão fazer um evento, que é esse Radical Mycology Convergence, agora em agosto. Então, assim, eu tô vendo que tem alguns movimentos muito interessantes sobre
os fungos como um elemento cultural mesmo, assim, tá? Só que isso está muito mais na gringa, por enquanto. Assim. No Brasil, o que eu mapeei, que ainda não está aqui, eu tenho que colocar isso no próximo passo, tá muito uma coisa assim, a produção dos fungos para, sabe, aquela coisa de... Então, no Brasil, você vai encontrar coisas ligadas à Embrapa. Embrapa desenvolve alguma coisa nesse sentido. Eu vou te dar umas dicas, não vou dizer quem é não, você vai correr atrás. Você, lá no Nordeste, tem, em algumas cidades do Nordeste, que eu vou me lembrar o nome, isso eu vi um tempo atrás, tem uma galera que tem fazendo experimentos com fungos diversos, entendeu? É mesmo? Numa pegada mais de biohacking, vamos dizer assim, entendeu? Pô. Então, eu vou ver se eu me lembro depois, eu te compartilho quais são as cidades. Eu tenho esse material separado, eu compartilho com você. Por favor. Até para você poder, até para você verificar se isso não está existindo ainda. Quando eu esbarrei nisso foi um tempo atrás, entendeu? Por favor. 2015, por aí, 2014, 2015. Não sei se os caras continuam fazendo isso. Uhum. Mas você sempre vai encontrar umas coisas muito malucas nesse sentido. Mas continue aí. Não, tem muita coisa maluca. E falar em coisa maluca aqui, ó. Eu fiquei muito inspirado por esses caras aqui do Alchemy College. Muito mesmo, assim. Eles têm um material incrível no site deles. E eles têm alguns princípios, assim, da alquimia que eles estão usando para micologia, né? E aí eu trouxe isso para o mapeamento. Então, na alquimia eles falam de alguns elementos, né? Que é o sal. E aí eu criei os elementos aqui, né? E aí eles falam, né, que o sal tem a ver com o corpo, as interações físicas e as implicações do reino dos fungos, e aí isso estaria ligado à micorremediação, à preparação medicinal e cultivação. E aí eu fui fazendo as conexões, assim, o Fungi Perfect, ele tá nesse espaço aqui, né? E aí essa parte do Mercury aqui é uma coisa mais intangente, assim, nos princípios alquímicos, e isso traduzido para micologia fica assim, em relação à cultura ao redor da micologia, né? Aí eu fiz essas conexões aqui. Essa é só uma view que tem no mapa, né? E aí os projetos que estão nessa pegada. E aqui tem o sulfúrio, seria, né? Que tá ligado aqui a essência da coisa, né? Enxofre. E a expressão e a arquitetura aqui, né? E aí isso dentro da micologia estaria traduzido nos diferentes produtos, assim, né? Desse reino. E aí eu fiz as conexões dos projetos que eu mapeei aqui e em qual, assim, meio que categoria eles estariam, assim, né? Então, a galera aqui do Micotex, que eles fizeram material sintético, não sintético, mas material véstil através dos fungos, tá aqui ligado ao que é um produto, né? O sulfúrio aqui. O Fungi Perfect do Stamets, ligado aqui no que é micorrediação. E tudo isso aqui são as patentes. Oi? O problema dos Stamets são as patentes que está criando, né, em função disso. E eu já ouvi histórias, cara, o Stamets eu já não sei, eu já ouvi histórias muito ruins, outras histórias que não tem nada a ver, eu já parei de tentar entender ele, assim. Eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Então, tá isso, assim. Eu não sei como é que isso vai desenvolver, mas eu fiquei bem feliz, assim, quando eu terminei isso hoje. Cara, eu acho que tem uma parte lúdica aí que você pode estar agregando nesse mapa, sabe? Uhum. Que é o fato de que essa última temporada de Jornada das Estrelas, o Discovery, tem um personagem chamado Paul Stamets. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E que a tecnologia que eles estão usando é justamente navegar pela rede Mycelium, usando um tardígrado. Muito bem lembrado. Como veículo, né? Como veículo. Muito bem lembrado. Que é a parte lúdica da parada, né, cara? Assim, sim. E é uma tecnologia altamente secreta, coisa e tal. Eu não vi o episódio inteiro ainda dessa série, mas eu vi o trechinho que eles falam
do micélio, assim, eu achei bem legal. Mas é isso, cara, assim, esse é o começo de uma exploração aí que eu não sei onde vai parar. Mas eu tô bem feliz aqui com o que já rolou. E tem muita coisa legal aqui, cara, assim, de gente falando de arquitetura, assim, né? Então, esses caras aqui, né? Eles estão desenvolvendo tipo tijolo mesmo, assim, sabe? Que tem vários benefícios e super barato e dá para você construir várias coisas. Sensacional. Esse pessoal aqui eu achei incrível, assim, é Female Fungi. Eles desenvolveram um método, eu vou até abrir o site deles aqui, um método assim de quase que de autocura, assim, sabe? Bem lúdico, usando a ideia do micélio, assim, né? Como uma coisa que você pode, como uma coisa que você pode explorar. Deixa eu ver onde vai estar isso aqui. Talvez aqui na parte do blog. E eu acho fascinante ver todas essas manifestações, assim, sabe? E Mico Poetry. Eu tenho que colocar várias coisas ainda, mas tem Mico Poetry. Eu vou uma playlist Mico, tipo de música, assim, várias coisas que as pessoas foram colocando que eu esqueci de pôr no mapa, mas estão por lá. Eu mandei isso aqui, na verdade, para aqui. Acho que é isso. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Muito massa, assim. Uma das coisas que me dá bastante vontade de ver essa exploração é essa mão na massa mesmo, sabe? Cultivar, ver como é essa relação da gente com o cogumelo, né? Como é que pode ser? Isso é muito, muito foda, assim. Um É campo muito forte. muito forte, assim. Eu fico impressionado. Assim, as experiências que eu tive com o cogumelo, principalmente os enteógenos, né? Para mim são bem fortes porque essa relação do organismo, do fungo, né, com o meu sistema, né? Como que essa interação ela é bem palpável, sabe? Ela é complexa e palpável, assim, sabe? Bem forte. Então, realmente é muito essa coisa dos fungos para mim é muito louco, assim, é muito legal. Ah, eles são muito doidos, né? E eu fico pensando muito nisso, assim, né? Quando você tem uma relação mais íntima, vamos dizer, né? De você cultivar a coisa, você se alimentar daquilo e... eu acho que isso é muito poderoso, assim, sabe? Com tudo, né? Com todo tipo de alimento, mas eu não sei, tem uma coisa sobre esse reino aqui que... Mas, enfim, esse Female Fungi aqui, eles criaram esse, né? Personal Healing, né? A cura pessoal, assim, através do crescimento do micélio, né? E aí eles explicam aqui um método tal que eles pensaram de você colocar aqui, você fazer um desenho, né? Uma coisa bem lúdica mesmo, assim, bem simples, mas colocar alguma coisa, uma questão que te aflige, né? E aí uma potencialidade que pode trabalhar em cima dessa questão e a partir daí ir crescendo um micélio, assim, sabe? Assim, você faz isso, né, numa condição apropriada e tal, de autoescuta, de auto-olhar. E, cara, olha isso, assim, que incrível, assim, sabe? Sensacional. Tipo, de você... Sabe, imagina isso, você fazer isso, assim, sabe? Eu acho que talvez quem já teve uma experiência, assim, de... interna mesmo, né, de olhar para dentro, assim, você fazer isso com essa guia. E aí, no final, você cresce um cogumelo do seu micélio, assim. Tipo, isso achei incrível, cara. Você quer viajar no cogumelo sem tomar chá de cogumelo. Exato, exato. E super poderoso, assim, sabe? Então, eu tô gostando muito de mapear toda essa parte, assim... todo esse mundo, assim, né? Desse reino aqui. Valeu pela dica, Vinícius. Eu vou colocar aqui depois o episódio
do Discovery aqui. Tem outras coisas que eu tenho que colocar aqui, com Tem certeza. outro campo também. Cara, você tem que linkar esse mapinha que você começou lá na dinâmica da estação, entendeu? Porque eu tenho certeza que vai ter neguinho, fora eu, que vai grudar. Uhum. E tem a questão do afrodisíaca, né? Dos cogumelos, né? Que é todo um outro mundo, é outro contexto também. Que eu nem cheguei perto ainda, né? Mas eu sei também desse aspecto. E é isso que é a coisa, cara. Conforme eu vou aprendendo assim, não tem limite, sabe? E é como se é uma coisa que está em todo lugar, assim. E lembrando que o maior organismo que existe na Terra é um fungo, né? Parece que nesse filme aqui que eles estão fazendo, eles pegaram umas... Vou colocar aí essa imagem do espaço desse fungo mapeado? Não, ainda não. Ainda não. Cara, é chocante. Assim. É um troço gigante de quilômetros. Centenas de quilômetros. Uhum. Nesse filme aqui, parece que eles pegaram umas imagens legais aí desse organismo aí, mas eu não vi ainda. Eles estão editando, né? Tá na pós-produção esse filme. Mas é um pouco disso aí. Vamos ver como é que esse mapa vai evoluir. Eu não sei se eu vou abrir ele muito agora para contribuições outras, porque eu quero ter um registro da minha trilha nesse mundo, assim. Mas talvez tenha uma outra versão dele, que a partir daqui deixar ela aberta aí para quem quiser colocar o que quiser. Talvez até linkar o formulário nele. Vamos ver. Tá bom, querido. Beleza. Tudo a depender. Mas aí uma outra coisa que eu queria mostrar, e eu acho que eu vou sair daqui a pouco porque eu vou visitar uma prima na casa dela. Eu até mostrei pro Felipe já, essa ferramentinha aqui, cara. O Loop. Eu acho que é apropriado eu colocar aqui nesse encontro, só para ter registrado. Mas é assim, é algo intuitivamente muito semelhante ao Kumo, mas que tem um aspecto dinâmico muito interessante, muito interessante. Então, de você poder desenhar mapas também, né? E fazer as conexões entre eles. Muito legal. E você poder daí dar uma dinamicidade, assim, né? E aí, eu fiz uma brincadeira aqui com aquele mapa que o Felipe fez do Astra, né? Eu montei isso aqui na ferramenta, e ela é super simples, assim, se desenhar uma bola, você vem e desenha ela aqui, aí você dá o nome dela aqui, e depois você desenha uma outra aqui, nome, e depois você desenha uma conexão entre um e outro, né? É muito mais simples. Mas só para vocês verem ela em ação, né? Se entra, né? Vendeu o Astra, pum. Aí olha tudo que acontece quando vende o Astra, né? Sensacional. Muito bom, cara. Né? Aí, sei lá. Não falou nada, rapaz. O Felipe ficou quietinho, rapaz. Eu tava em São Paulo, né, na época, sem contato. Pô, brincadeira, hein, Felipe? Porra. Mas o mais legal dessa ferramenta aqui, que não está muito ilustrado aqui não está muito ilustrado aqui nesse desenho que eu fiz, mas é quando você desenha sistemas inteiros mesmo, assim, né? Então, quer ver? Tem uns aqui muito bons, que tá meio que de padrão aqui. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Aqui, ó, ecologia básica. Apesar que esse nem é tão legal, deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui, depressão e ansiedade. Não, também não quero esse. Automação. É que eu quero um que mostre, assim, ó, uma coisa que eu não sei descrever, mas ela fica muito visível quando você vê, assim. Acho que é esse aqui. Que é, ó, imagina, né, que você tem todos esses elementos aqui, a automação chegando aí, a perda de trabalhos, a frustração, né, desestabilidade política, mas do outro lado você tem isso aumentando lucro, que vai aumentar mais a automação, que pode aumentar, né, a coleta de taxas, de impostos. Aí, imagina isso tudo que eu expliquei, não ficou nada claro, né, tudo que eu falei. Aí eu aperto um botão, cara,
Você só assiste a coisa acontecendo. E aí você consegue, assim, ter uma clareza muito, muito grande, assim, sabe? De vários elementos que às vezes não estão tão claros, né? E quando isso, conforme você consegue montar alguma coisa que é... E olha a facilidade dessa ferramenta, eu só estou apagando aqui. Cara, é sensacional. Você faz alguma coisa assim que é super interconectada, de diferentes maneiras, né? E isso pode ser o que você quiser, assim, né? E aí você vai e você vai brincando aqui, cara. Né? Você faz umas conexões, umas coisas aí. Acho que podia usar o loop como antes da gente, quer dizer, obviamente que a gente está fazendo essa exploração, né, da alimentação dos mapas no Kumu, né, no Kumu, mas a gente pode usar o loop para começar a mapear esses fluxos também, né, de várias coisas, né. Eu acho que essa seria uma ótima ferramenta para mapear fluxo, sim. Ó, eu fiz um monte de coisa aleatória aqui, né? Eu nem sei o que é isso aqui, mas se eu dou um play aqui em alguma coisa, vou aumentar um pouco a velocidade. Aí você vê, olha isso, cara. E a coisa vai, sabe? É muito maneiro, cara. Show de bola. E você consegue colocar uns negócios assim de retroalimentação no próprio nó, que, sei lá, muda a dinâmica toda, né? Que maluquice, olha aí. Olha isso. Tá parecendo um fungo, né? Basicamente. Mecânica, várias coisas. Ou relógio suíço. Então, assim, eu queria registrar essa ferramenta aí também, que eu acho que ela é muito relevante para as explorações dessa trilha, né? E essa ferramenta eu conheço há muito tempo, eu não sei porque que eu não soltei ela antes, mas antes tarde do que nunca. Né? Hoje é outra ferramenta. Essa é a Loop, é uma outra plataforma. Tá. Olha essa loucura. Cara, muito bom, Danilo. Muito bom, cara. Olha só, galera, eu ia falar um pouco das explorações do Experimenta Vila 25, dos mapas que eu vou começar a fazer, porque eu não sei se o Danilo tá ligado, o Felipe, acho que talvez a Marinês esteja, mas a gente vai fazer, acho que o Danilo tá ligado sim, a gente vai fazer uma dinâmica de colocar aqui, com as famílias que moram aqui, né, obviamente não se buscando nenhum tipo de consenso, uma dinâmica de internet cidadã, de banda larga comunitária. A gente falou no último encontro. Né? E aí a gente vai fazer um encontro agora, sexta-feira, 15 horas, com as pessoas que estão envolvidas. E sabe o que acabou acontecendo? Acabou se ligando a uma galera de Niterói, que está fazendo uma coisa semelhante, para uma galera que está no Rio e que vai fazer um encontro enorme, um encontro grande agora no próximo mês, ligado a makers e hackers, para falar justamente de internet cidadã, né? E de internet das coisas, né? A internet cidadã ligada com a internet das coisas, ligadas com blockchain, etc. Tal. Então, cara, essa exploração está muito intensa e eu quero ver se eu consigo já, não só usando o Kumu, mas também usando o Loop, né? Já começar a botar isso para a galera ver como é que isso está acontecendo em tempo real, entendeu? Então é isso. Eu ia dar detalhes dessa história, tinha separado até os links, mas como já ficou tarde, né? Assim, já estamos quase 11 horas da noite aí, né? Estou sentindo que o Felipe está um pouco cansado ali. Eu acordei cedo. Né? O Danilo tem que sair, o Gabriel não vai conseguir se fincar, a Marinês está no modo escuta. Então, galera, é isso. Sensacional, cara. Por que tu não lembrou de situações, Danilo? Pô, não sei. Mas você vê umas coisas, ó, tipo, olha isso aqui, ó. Isso aqui não tá acontecendo nada aqui. E toda essa doideira aqui. Essa ferramenta é louca, essa ferramenta é... Cara, e ela é completamente modo infantil, assim. Ela é completamente para criança, né? Então aflora a criança que está na gente, né? Assim, você tem a liberdade de fazer tudo tão rápido, né? Sim. Que loucura, cara. Cor, movimento. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. Pô, fico feliz que tá registrado aqui, porque... e enquanto tá rodando, você pode ir, ó.
soltando as coisas aqui, vendo o que acontece. Eu me amarrei. É isso aí. Parabéns. Velocidade, é bem legal, né? Galera, esse encontro foi maravilhoso, saber do Felipe aí, saber do Danilo. Maravilhoso, muito bom mesmo. A gente tem muita coisa para falar, mas assim, muita coisa mesmo. Então eu proponho que semana que vem, se vocês estiverem na vibe, né, a gente faça mais um encontro aí, tá? Porque tem muita coisa de exploração mesmo, né? Da trilha, da metatrilha, para compartilhar. E coisas para linkar com o mapa que o Felipe fez, com as explorações que você está fazendo, sabe, Danilo? Eu sou um cara que eu gosto de fazer essas linkagens, né? Essas linkagens que geram novas cognições, geram novas sinapses, né? Trabalha um pouco a neuroplasticidade nossa, do nosso cérebro. A gente começar a perceber, porque isso tudo que a gente está fazendo, cara, está mexendo com a nossa neuroplasticidade, né? A gente está começando a entender a complexidade com outros olhos, de uma outra forma, né? Com múltiplas lentes. Isso é muito rico, né? E ter a possibilidade de fazer esses registros que a gente está fazendo, descobrindo essas ferramentas, cara, tá sensacional isso aqui. Sem contar, bicho, que o momento agora na dinâmica da estação, eu acho que cada um aqui tem uma temperatura diferente, tem uma perspectiva diferente, mas estão nascendo ecossistemas, né? Estão nascendo ecossistemas de currencies, né? Está nascendo uma mídia social, né, que vai ancorar a versão 1.0 da E2C como criptomoeda. Tem uma carteira, tem uma crypto wallet já com 30 moedas que o cara está desenvolvendo de forma código aberto, open source, para o pessoal poder se apropriar, desenvolver junto. A dinâmica do Bitcoin Embassy Rio, né, ali no Labex, junto com o Tônio Ave, está cada vez mais enlouquecedor lá os encontros. Eles estão partindo agora, sabe, uma dinâmica, eles querem partir com uma dinâmica, sabe, o Felipe e Danilo, Gabriel, não sei, e Marinês e Vânia. On the road, né? Eles querem ficar itinerantes, querem fazer os encontros do Labex e do Bitcoin pelo estado do Rio, por cidades, e já estou com ideias assim de fazer coisas do gênero. Né? No Busão OVNI também? No Busão OVNI. Amanhã vai ter o encontro do Busão OVNI, né? É isso, Felipe? Amanhã tem o Vai. OVNI. E na sexta-feira, bicho, tem às 15 horas encontro para falar da dinâmica aqui no Experimenta Vila 25, né? Da Banda Larga Comunitária. Talvez no final do dia role um encontro para falar da dinâmica dos experimentos. Né? Talvez. Não é certo ainda não, mas talvez role. Então é isso. Muita coisa para falar, para variar. A gente conseguiu falar uma fração, mas essa fração já foi riquíssima. Já. Muito bom. Cara, eu tô pirando nisso aqui, velho. Muito legal esse plano de fundo aí do loop aí. Eu com essa imagem maravilhosa. E você percebe, ó, tem uns que vai aumentando e diminuindo, e olha aqui, ó, coisa vai. Dá para explorar muito, tipo, quantas conexões positivas e negativas, e está mais no centro, aí dá para brincar muito com isso aí. Muito legal, muito legal. Show de bola. Então é isso, gente. Boa noite para todos vocês também. Me despedir até amanhã. Amanhã tem mais uma exploração aí para falar um pouco mais de como está sendo essa coisa do busão, o que está rolando de conversas. Que tem uma quantidade interessante assim, também de conversas. Então tá, gente. Beijos. Até a próxima. Vamos lá. Tchau. Aquela finalizada aqui.